Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Amém. Irmãos, dificilmente um pastor, quando tem a liberdade de pregar um sermão avulso ou escolher o texto para pregar, escolheria esse capítulo 15. Porque esse capítulo 15 aqui, ele fala de problemas. Ele fala de um problema, e aqui os irmãos podem observar a liderança da igreja reunida, os apóstolos, os presbíteros, a igreja também ali presente, e a liderança estava reunida para resolver essa questão. A questão de que alguns que saíram de Jerusalém foram até Antioquia, porque ali havia vários convertidos, pessoas que estavam se convertendo por causa da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que fez com Barnabé. E aqueles irmãos que saíram de Jerusalém estavam colocando, ou estavam conturbando, estavam causando problemas à igreja, dizendo que os novos convertidos, eles precisavam circuncidar, ou serem circuncidados, e também observar a lei de Moisés. Não bastava apenas crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, mas era preciso que eles observassem essas duas coisas. Primeiro, serem circuncidados e também observassem a lei de Moisés. E quando lemos essa passagem, irmãos, pensamos também, ora, o que tem a ver isso com a gente? O que tem a ver conosco nos dias de hoje, falando de circuncisão, falando de leis do Antigo Testamento? O que isso tem a ver conosco? Qual é a relevância disso para o nosso contexto, quando nós não temos mais problemas relacionados à circuncisão, quando nós não estamos mais nesse contexto da igreja primitiva, com relação às questões cerimoniais? Mas, meus irmãos, é importante que nós observemos que todos esses assuntos, eles contêm lições perenes
eles contêm lições para a Igreja de Cristo e para a nossa vida. Porque, irmãos, aqui e ali nós encontramos esse tipo novo de pregação, de ensinamento de que não é suficiente você crer em Jesus Cristo. Não é à toa, irmão, que se nós olharmos na mídia, nós vamos ver ditos pastores usando aquelas roupas dos judeus, usando menorá, todos aqueles aparelhos, ou aquelas coisas que eram usadas nos antigos cerimoniais. Né? Aqui em São Paulo, eu acho que corre também pelo Brasil inteiro a construção do Templo de Salomão, né? E todas as suas exigências, todas as suas observâncias que são colocadas a todos aqueles que participam dos cultos realizados neste local. E tudo isso, irmãos, todas essas coisas são acréscimos, são pesos, são coisas que são colocadas sobre os ombros de crentes, de pessoas que devem ouvir ou devem crer que apenas Jesus Cristo, ou crer em Cristo Jesus, é o suficiente. É isso que a Bíblia nos exige, irmãos, que nós creiamos, confessemos que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. O contexto aqui, irmãos, aqui nós vemos o Concílio de Jerusalém, né, o primeiro concílio da igreja, da igreja da aliança, da nova aliança, do Novo Testamento. E aqui, irmãos, os irmãos sabem que esses homens estavam reunidos porque pessoas estavam sendo convertidas, gentios, né, estavam adentrando a igreja de Cristo. E esses gentios, irmãos, eles vinham de cultos pagãos. Eles participavam de cultos pagãos. E os irmãos sabem que naquela época havia templos, existiam templos, onde nesses templos animais eram sacrificados, as pessoas tomavam sangue desses animais, achando que tomando sangue teriam vitalidade, ou a partir do sangue receberiam vitalidade. Além disso, irmãos, nesses templos também havia orgias sexuais. Isso mesmo, prostitutas, que no templo existiam esses momentos cultuais onde havia relações sexuais ilícitas. E essas pessoas estavam se convertendo, irmãos. Essas pessoas conheciam a Cristo Jesus e agora estavam adentrando, então, a igreja de Cristo. Então, aqueles homens estavam reunidos ali para tratar essa questão. Como é que ficaria agora a igreja de Cristo? Afinal de contas, alguns estavam ensinando que essas pessoas que se convertiam, elas precisavam serem circuncidadas e também cumprir, obedecer os cerimoniais da antiga dispensação. Na última oportunidade, irmãos, nós consideramos aqui que essa liderança, nesse momento da reunião, algumas pessoas se levantaram, argumentaram, entre elas Paulo e Barnabé. Eles disseram como Deus estava agindo com poder, convertendo gentios, por onde eles iam, a pregação do evangelho era feita e pessoas se convertiam a Cristo Jesus. Eles falavam, irmãos, com tanta alegria, com tanto regozijo, vendo a mão de Deus convertendo aquelas pessoas. Nós vamos ver também algumas pessoas se pronunciando, e vimos aqui com os irmãos que Tiago, também o irmão de Jesus, ele se levantou, né, trazendo argumentos também com relação a isso, e ele deu então esse parecer que foi acatado por todos. Esse parecer que diz que eles não deveriam perturbar os novos crentes,
não deveria impor sobre os novos crentes pesos, né, coisas que que pesariam sobre os ombros dos crentes, mas escrever a esses crentes, fazer uma carta a esses crentes que se abstivessem das coisas contaminadas dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. E o texto que nós lemos aqui, irmãos, ele é a descrição da decisão desse concílio. Aqui nós vemos o que que ficou decidido nessa reunião da igreja, nesse concílio de Jerusalém. Lucas faz uma referência que é uma carta, né, uma carta produzida por esse concílio, com essa carta com o propósito de solucionar esse problema que estava acontecendo na igreja. Além disso, irmãos, resolvendo esse problema, nós vamos ver que aquele entrave, aquela questão que estava travando a igreja, resolvendo, agora sim poderia haver mais evangelização. Aqueles homens poderiam sair e evangelizar a outras pessoas, outros lugares, e assim fazer aquilo que o próprio Jesus estabeleceu para a sua igreja quando ele disse que a igreja receberia poder ao descer sobre a igreja o Espírito Santo, e eles deveriam ser testemunhas de Cristo, tanto em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, resolvendo essa questão, irmãos, eles voltariam a pregar o Evangelho, a levar o Evangelho até os confins da terra. Então, nós temos aqui a carta de Jerusalém, a decisão sábia, né, tomada aqui pelaquela liderança, decisão dada a direção pelo Espírito Santo, e eles fizeram então, eles declaram nessa carta essa decisão tomada pelo concílio. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, primeiro, aos portadores dessa carta. Vejam aí no versículo 22, diz que, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Aqui, irmãos, essa carta feita pelo concílio, ela deveria ser levada por Paulo e Barnabé. Eles estavam envolvidos nesse problema desde o começo, tanto é que eles estavam ali, Paulo e Barnabé, houve um conflito, os irmãos lembram disso, no próprio capítulo 15, no versículo 2 diz isso, houve um conflito, e Paulo defendendo a doutrina cristã de que não era necessário nada ou nenhum peso sobre as pessoas além de crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então Paulo e Barnabé seriam os enviados, porque eles eram também os representantes de Antioquia, e também, irmãos, foram eleitos 2 representantes da igreja de Jerusalém para levar essa carta até a cidade de Antioquia e também as cidades da região onde estava havendo aquele problema. Aqui, irmãos, nós, com relação a esses 2 homens, Judas e Silas, 2 presbíteros, provavelmente eram 2 presbíteros, homens que aqui são chamados de notáveis, homens notáveis, pessoas que se destacavam entre a liderança de Jerusalém, e depois nós somos informados, aqui seremos informados nos próximos versículos, que eles também, além de presbíteros, eram profetas. Eles tinham, irmãos, aquele ofício temporário, né? Os irmãos sabem que antes de fechar o cânon, antes de fechar a Bíblia, ou os capítulos, ou os livros da Bíblia, havia aqueles homens que recebiam revelações, e os próprios
apóstolos que receberam a inspiração de Deus para escreverem os livros da Bíblia. E eles foram enviados, então, para acompanhar Paulo e Barnabé. Nós, se pensarmos um pouco aqui, irmãos, o concílio resolve mandar esses homens. A princípio pode parecer que poderia haver uma desconfiança. Paulo e Barnabé poderiam adulterar a carta, ou poderiam não ter crédito com relação à leitura da carta. Não é nada disso, irmãos. O que nós vamos ver aqui, nessa decisão do concílio, é prudência. Coisa que nós vamos ver sempre aqui na liderança da igreja. Eles tomam essa atitude de prudência, porque aqui está mostrando uma solenidade, uma prudência, e aquele grupo ali, aqueles representantes, eles poderiam juntos explicar a carta, explicar de forma mais consistente essa decisão do Concílio de Jerusalém. E aqui são mencionadas essas duas pessoas, irmão, Judas, chamado Barsabás, e Silas. Além do fato de serem homens notáveis, né, a palavra de Deus faz questão de destacar isso. Lucas, ele destaca isso, homens notáveis, profetas, provavelmente presbíteros, ali na igreja de Jerusalém. Nós não sabemos absolutamente mais nada sobre Judas, chamado Barsabás. Nós não vamos ouvir mais nenhuma menção sobre esse homem. Com relação a Silas, nós sabemos, irmãos, que ele vai ser um grande colaborador de Paulo. Ele vai ser o grande companheiro de Paulo. Ele será muito útil acompanhando o apóstolo Paulo na segunda viagem missionária, que esse próprio capítulo 15 vai começar a descrever essa segunda viagem do apóstolo Paulo, essa viagem missionária de levar o evangelho aos confins da terra. Então, irmãos, nós vemos aqui, entre as decisões tomadas nesse concílio pela igreja de Jerusalém, nós temos aqui essa carta que foi enviada através de Paulo e Barnabé, representantes da igreja de Antioquia, e também desses dois representantes da igreja de Jerusalém, para que essa carta comunicasse, né, essa decisão da liderança da igreja de Cristo Jesus. Nos versículos 23 a 29, irmãos, nós vemos o conteúdo dessa carta. Nós não sabemos aqui se é uma transcrição na íntegra dessa carta, ou se Lucas, ele faz aqui um resumo, mas aqui está o conteúdo dessa carta que vai até o versículo 28. E o que é que essa carta contém, irmãos? Qual é o conteúdo dessa carta? Eu quero sugerir aqui aos irmãos que se trata aqui de uma carta muito sábia, irmãos, muito sábia, muito prudente, mas ao mesmo tempo é uma carta muito clara, muito firme com relação a esses ensinamentos, com relação à decisão do Concílio de Jerusalém. Vejam que a carta começa com a saudação à igreja, né, de Antioquia da Síria, por parte dos apóstolos, por parte dos presbíteros, saudando aqueles irmãos. E isso é muito significativo aqui, irmãos, porque nessa saudação aqui, nós vemos aqui um registro duplo da palavra irmãos. Vejam aí, olha, versículo 23. Escrevendo por mão deles. Aí ele começa a carta. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Aqui nós vemos a saudação, né, o começo. E uma coisa muito interessante, irmãos, que vale a pena nós ressaltarmos aqui, é que os presbíteros, os apóstolos, eles se apresentam àqueles gentios convertidos de Antioquia como irmãos. Eles se apresentam àqueles gentios convertidos como irmãos.
E também eles chamam aqueles irmãos, aqueles gentios, aqueles novos convertidos de irmãos também. Essa palavra aqui está em eles fazem questão de destacar essa palavra, está aqui registrada 2 vezes. Porque, irmãos, era muito comum os judeus se chamarem de irmãos. Era muito comum entre os judeus eles terem esse tratamento como irmãos. Afinal de contas, eles eram descendentes de Abraão, né? Eles eram descendentes de Abraão. E quando esses apóstolos, quando esses presbíteros, quando a igreja resolve chamar aqueles convertidos de irmãos, eles estão, na verdade, dizendo, irmãos, que é pela graça de Deus. É por causa da obra de Jesus Cristo que agora eles haviam se tornado membros da mesma família, da família da fé. E aqui, irmãos, eles estavam dizendo, agora vocês são nossos irmãos. Agora vocês são nossos irmãos. E assim somos nós, irmãos. Nós temos temos a nossa família de sangue, né? Nós temos vários relacionamentos em outros lugares, mas não existe, irmãos, nenhuma relação tão importante, é a relação que vai adentrar a eternidade, essa relação de irmãos em Cristo Jesus que nós temos. Nós fazemos parte da família da fé, da família de Cristo, da família da aliança. E nós precisamos ver, da mesma maneira que esses homens valorizam, fazem questão de destacar aqui, irmãos, nós precisamos levar em consideração essa verdade que quando nós somos alcançados pela graça de Deus, quando nós somos convertidos a Cristo, nós passamos a fazer parte da família da fé, da família de Cristo Jesus. Vejam que no versículo 24, também nessa carta, Lucas registra aqui que aquela liderança coloca o repúdio contido com relação àqueles judeus que saíram de Jerusalém para conturbar, para causar confusão na região da igreja de Antioquia. Veja que essa carta, irmãos, não apenas traz a saudação, mas o concílio ele foi suficientemente corajoso para mostrar, para destacar que aquelas pessoas, elas estavam agindo de má fé, quando elas estavam causando confusão na igreja de Antioquia. E eles fazem questão de repudiar isso. Eles dizem, olha, essas pessoas não foram autorizadas por nós. Essas pessoas não representam a igreja de Cristo quando elas causam confusão, trazendo ensinamentos errados, ou ensinamentos que ainda não haviam sido estabelecidos pela liderança da igreja de Cristo Jesus. A carta também, irmãos, elogia e recomenda Paulo e Barnabé. Vejam aí dos versículos 25 e 26, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados. Veja como a carta destaca, irmãos, nossos amados Barnabé e Paulo. A carta também tem esse destaque, elogiando, mostrando Paulo e Barnabé como amados. E no versículo 28 e 29, nós temos o comunicado da decisão, que é o propósito da carta, que é o objetivo da carta, elucidar, trazer a solução, trazer a solução definitiva para aquele problema que estava acontecendo na igreja. E o comunicado é esse aí, irmãos, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde.
aqui está a decisão, irmãos, aqui está o propósito da carta. Em outras palavras, irmãos, aquilo que Paulo e Barnabé, aquilo que eles defendiam como a doutrina correta, de que somente crer em Cristo Jesus é a exigência que a palavra de Deus traz para que nós sejamos salvos, ela é estabelecida aqui pela igreja, e louvado seja Deus por isso, irmãos. Louvado seja Deus por isso, porque senão o cristianismo seria mais uma seita judaica. O cristianismo seria mais uma seita judaica, com as suas exigências, com os seus cerimoniais, e não o cristianismo que nós conhecemos sem amarras, sem pesos, sem encargos nos nossos ombros. E aqui, irmãos, nesse propósito, nessa decisão do concílio, nós vemos duas coisas. Primeiro, uma recomendação que eles fariam bem se abstivessem de 4 coisas. E como eu já considerei com os irmãos essas coisas, né, que está antes, né, no versículo 20, nós já consideramos na última oportunidade. Eu só queria destacar aqui que alguns estudiosos têm procurado explicar essa decisão do concílio, até porque as 3 primeiras coisas, irmãos, coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, essas coisas, até aí, porque o propósito aqui do concílio era o seguinte: em Antioquia havia judeus se encontravam nas sinagogas, e eles se encontravam para ler a palavra de Deus, o Antigo Testamento, e eles, como Paulo fazia, né, Paulo tinha como principal objetivo, ou como estratégia de pregação, quando ele chegava numa cidade, ele ia para a sinagoga. Ele ia na sinagoga e dizia assim: irmãos, o Messias que vocês estão esperando, ele já veio. É Cristo Jesus. Quando vocês leem Isaías, quando vocês leem no Antigo Testamento as promessas, Deus prometendo o Messias, Deus já cumpriu. É Jesus Cristo. Então, irmãos, como havia judeus nas sinagogas, é possível que, se esses gentios, novos convertidos, continuassem comendo carne sacrificada a ídolos, e também tomando todos esses hábitos pagãos, isso seria uma afronta aos judeus. Isso envergonharia a fé cristã. E Paulo, então, e a decisão do concílio é nesse intuito de que não houvesse mais esse escândalo nas cidades. E os crentes novos, os gentios convertidos, eles precisavam ter esse cuidado. Principalmente essas primeiras coisas que têm muito a ver com as leis cerimoniais, sacrifício de animais. E Paulo, então, vemos aqui o concílio escrevendo aqueles crentes novos para que eles não continuassem fazendo isso. Com relação às relações sexuais ilícitas, e é isso que os estudiosos tentam discernir, tentam entender por que está aqui também, porque alguns chegam à conclusão de que, por causa dos cultos pagãos, onde havia orgias sexuais, onde havia prostitutas cultuais, né, aquelas relações sexuais ilícitas nos próprios cultos pagãos, eles então resolvem incluir aqui, para esses estudiosos, eles resolvem incluir também relações sexuais ilícitas nessa carta, como para que eles se abstenham, para que eles deixassem de fazer essas coisas. Aqui, irmãos, relações sexuais ilícitas, nós temos também uma questão moral, né, que deveria ser observada aos novos crentes, aos novos convertidos. Vejam que, como eu já afirmei na última oportunidade, há um escritor, há um estudioso contemporâneo reformado, que ele diz o seguinte: ele faz uma menção a essa decisão do concílio, e ele diz o seguinte:
para os gentios se tornarem cristãos, eles não precisavam se tornar judeus, mas eles não podem permanecer pagãos. Ou seja, eles não precisavam fazer aquelas cerimônias antigas, todas aquelas cerimônias que apontavam para Cristo. Não havia mais necessidade disso, Cristo já veio. E também eles não poderiam continuar do jeito que eles viviam, indo a cultos pagãos, fazendo coisas de pagãos, tendo relações sexuais ilícitas. Então, irmãos, é por isso que nós vemos essa carta como uma carta sábia, uma carta clara, uma carta com ensinamento para a igreja de Cristo, para que ela pudesse seguir o rumo, seguir a caminhada, pregando o evangelho, fazendo as viagens missionárias, Cristo sendo conhecido até os confins da terra, e a igreja, então, pudesse ser um bom testemunho de Cristo. Onde quer que ela estivesse, ela desse um bom testemunho de Cristo Jesus. Nos versículos 30 a 35, irmãos, o que nós encontramos aqui é o registro da entrega, do recebimento dessa carta. Eles não perderam tempo, Lucas faz questão de mencionar aqui, né, que foram, imediatamente foram levar essa carta para Antioquia, e chegando lá, reuniram a igreja, leram a carta, e essas observâncias foram perfeitamente entendidas, irmãos. Aquela igreja entendeu bem essas observações, essa decisão do concílio. Vejam que eles não ficaram nem um pouco ofendidos, mas ao contrário, eles se alegraram com a carta, eles se alegraram com a decisão do concílio. Lucas faz questão de destacar aqui, vejam que diz o texto também que Judas e Silas consolaram aqueles irmãos, deram muitos conselhos, fortaleceram, animaram os irmãos, encorajaram a igreja a seguir adiante na caminhada cristã. E, meus irmãos, vejam que é importante aqui o que Lucas destacou, aqueles irmãos se alegraram grandemente com a decisão tomada. Veja que Lucas registra aqui também, Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia fazendo aquilo que eles deveriam fazer, né? Ensinando e pregando o evangelho, né? Aquilo que havia sido, digamos assim, interrompido por alguns momentos, para que fosse resolvida aquela questão da igreja, mas agora nós vemos Lucas destacando que Paulo e Barnabé estavam fazendo aquilo que realmente deveriam fazer, né? Aquilo que para que foram chamados, foram convocados por Deus para fazer o quê? Ensinar e pregar o evangelho de Cristo Jesus. E eu quero terminar aqui, irmãos, com algumas lições para a nossa vida. Vejam que essa carta traz essa alegria à igreja. Vejam que eles foram, o concílio foi prudente, o concílio foi claro. A nossa igreja, irmãos, a igreja presbiteriana do Brasil, muitas vezes é questionada, muitas vezes ela é criticada por causa da sua burocracia, por causa dos documentos, das coisas que são observadas, das muitas reuniões que são realizadas. Irmãos, tudo isso é para o bem da igreja. A nossa igreja não tem dono, a nossa igreja não tem um papa, não tem um principal que manda. A nossa igreja, as questões são resolvidas através de concílios, através de reuniões, através de homens que se juntam, que se reúnem, que oram, que clamam a Deus por sabedoria, e à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, à luz da doutrina cristã saudável, resolvem as questões. Isso é uma lição para nós, irmãos. É para o bem da igreja, para que a igreja caminhe com as soluções bíblicas, com as soluções dadas por Deus. Vejam que Lucas faz questão de destacar que o concílio naquele momento diz assim, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, né? A decisão confirmada, abençoada, esclarecida, iluminada por Deus,
para as questões da palavra de Deus. E talvez aqui, irmãos, a lição mais importante aqui para a nossa vida é com relação à obra da salvação em Cristo Jesus. Porque a questão que estava em xeque aqui, irmãos, a questão que estava sendo discutida é: a salvação é pela fé em Cristo mais alguma coisa ou somente pela fé em Cristo Jesus? Era isso que estava sendo discutido, irmãos. Se era necessário crer em Cristo e mais alguma coisa, ou somente a fé em Cristo Jesus é suficiente para que nós sejamos salvos. E a grande lição aqui do concílio, que o concílio nos dá, irmãos, é que a salvação é exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E essa doutrina para nós, irmãos, ela é cara, é uma doutrina que nós devemos amar, que nós devemos crer até para o nosso próprio bem, irmãos. Para que nós não tenhamos encargos, para que nós não tenhamos pesos nas nossas costas, na nossa caminhada cristã. É por isso que Cristo Jesus diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Coloque sobre mim o seu peso, coloque sobre mim as suas angústias, coloque sobre mim os seus medos, as suas dificuldades, para que nós tenhamos o amparo de Deus, irmãos, nós tenhamos a companhia, nós tenhamos a ação bendita do Espírito Santo na nossa vida, na nossa caminhada cristã. E que nós sejamos a cada dia fortalecidos, irmãos, nessa crença, nessa doutrina de que nós somos salvos, não porque nós merecemos, não porque fazemos algumas obras, não porque nós nos empenhamos em determinadas coisas, mas porque, irmãos, Deus nos amou, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou. E por isso nós estamos aqui hoje louvando a Deus, reconhecendo o poder de Deus na nossa vida, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.